Salve, salve guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk React. E o vídeo que a gente vê aqui hoje é de um canal um pouco diferente, aí é um canal que faz React, mas ultimamente ele tem feito bastante vídeos aí que são sobre algum assunto que ele comenta. Não sei se ele talvez pretenda transformar o canal dele num lugar onde ele consiga fazer React e comentar assuntos interessantes, talvez ele faça alguma coisa do tipo, mas eu tinha visto algum vídeo dele um pouquinho mais antigo que ele comentava, eu achei muito interessante, o cara tem uma coerência muito boa, e achei interessante esse conteúdo aqui, porque aqui no canal tem muita gente que gosta de One Piece. Ele vai falar sobre a Nami, que o nome do vídeo dele é Nami, a construção de uma personagem forte. E eu achei interessante trazer aqui pra vocês. Ele tem no último dia, acho que ele tem uns 3 ou 4 vídeos também que ele lançou lá. Se vocês quiserem que eu traga algum outro que ele tenha comentado algum assunto, comentem aí pra me trazer pra vocês. Aí quando vier interessante a gente consegue ter umas opiniões legais aí, ou aprender alguma coisa interessante também. Espero que estejam gostando dos reacts aqui do canal também. Não se esqueçam de deixar um like, inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu quero conversar com não me lembro se eu falei o nome do canal dele, né? Sou Silva, por acaso eu não tenha falado, me esqueci. vocês sobre a Nami. A Nami é uma personagem do anime chamado One Piece e sobre a construção dela. Pra mim, ela é uma das personagens mais bem construídas dos animes. E mais especificamente uma personagem feminina muito forte. Por que eu estou falando isso? Você precisa assistir até o final. E assistindo até o final eu quero contar pra vocês um pouco sobre a apresentação de personagem, construção de personagem e desenvolvimento de personagem. Como isso se aplica a Nami, e será que ela pode tomar a alcunha de uma das personagens femininas mais bem construídas? Será que isso faz algum sentido? Assista até o final, como eu já falei, porque só assim você vai poder tirar suas conclusões. E é claro, eu quero ver os seus comentários aqui ao final do vídeo. Lembrando que... Cara, será que ele é formado em alguma coisa relacionada a cinema, alguma parada assim? Porque geralmente quem comenta esse tipo de assunto, assim, falando de construção de personagens e outras coisas, tem algum tipo de formação. Tipo, o Guto do Cronosfera, ele tem uma formação ali, se eu não me engano, relacionada a cinema. E aí depois tem alguns caras, mas claro, não necessariamente precisa de uma formação para entender disso. Na internet hoje em dia a gente aprende muita coisa, mas eu gostaria de saber. Esse vídeo aqui não é para kid de internet. O que eu quero dizer com isso? Se você não aguenta ouvir um vídeo trocando ideia, não fique nesse canal, pode se desinscrever. Saia desse vídeo. Se você não aguenta assistir um vídeo até o final, por favor, saia. Esse vídeo aqui não é pra você, mas pelo contrário, caso você seja uma pessoa que... vale ressaltar, porque vai que ele assista esse vídeo meu aqui, né? Vai que ele tem interesse em ver o meu react do nada. Vale ressaltar uma coisa interessante. Tem um vídeo que eu fui lá no Instagram chamar ele pra pedir se eu podia reagir a esse vídeo. Eu fui pedir porque é um vídeo aí que eu não vou comentar direto aqui agora qual que é, porque eu fui pedir pra ele lá, e caso ele não queira que faça, não tem problema. Mas por isso que eu não vou comentar. Mas é um vídeo aí que deu alguns problemas e ele não quis mais trazer pro YouTube essas paradas. Então, tipo, eu foi exatamente por isso que eu quis perguntar se ele não curtiria, eu curtiria que eu fizesse react, por causa que é um tipo de coisa assim que deu problema. Agora ele tá até comentando aí sobre essa galera que é chata, que fica incomodando nos comentários e xingando e não sabe ouvir opiniões, que foi a mesma coisa que aconteceu, que foi quando ele parou de trazer esse tipo de vídeo pro YouTube. Mas ele tem alguns vídeos lá que não é do YouTube que eu queria fazer react e trazer pra vocês. São vídeos bem longos, mas são coisas assim que eu sei que aqui no meu canal vocês curtem e acho que gostariam de ver. Então eu fui lá falar com ele no Instagram, caso ele libere. Eu tô falando aqui agora porque caso ele não vá ver minha mensagem lá, e caso esteja vendo esse vídeo, talvez ele possa ir lá e responder se ele deixa ou não reagir a esse tipo de vídeo. Caso ele deixe, vocês vão ter um vídeo bem legal aí pra reagir aí com vocês, pra dar algumas opiniões aqui. Geralmente o meu público parece ser de boa, tem umas discussões e outras, mas geralmente a galera aqui é de boa também. Eu tento comentar da forma mais sensata possível pra não ter nenhum tipo de treta, né? Até sobre coisas que eu não entendo, pra tentar não desenvolver alguma treta do tipo. Então é isso aí, só queria lançar esse comentário porque caso ele assista, ele vai ver esse comentário e ele vai lá no Instagram responder. E queira ouvir uma troca de ideias? Fica que é você que eu quero aqui. Vamos lá. Bom, vamos apresentar um pouco da Nami pra você. A Nami é a navegadora da tripulação dos Chapéus de Palha. É interessante a gente falar que a Nami aparece logo pela primeira vez em um flashback no capítulo 8 do mangá. Eu vou falar mangá, de vez em quando posso mostrar até cenas do anime, mas eu vou me apegar mais ao mangá, que é mais interessante. Então a Nami, logo no capítulo 8, ela é apresentada em um flashback porque ela tinha roubado um navio inteiro de alguns personagens. Então logo na sua apresentação a gente vê que ela é muito ligeira. Porém a sua construção continua e a gente entende melhor esse personagem lá no capítulo 69 de One Piece, num arco chamado Arlong Park. Sim, a gente conhece a terra natal da Nami e as suas motivações. Basicamente, a Nami, como eu disse, ela é uma ladra, ela está acumulando tesouros e a gente não sabe primeiramente por que ela está fazendo isso. Quando a gente tem contato com a sua terra natal, nós vemos que Arlong
é um homem-peixe que toma a sua terra natal. O vilarejo da Nami vivia em paz até que Arlong chega ali e acaba com tudo isso. Ele cobra de cada cidadão um preço pela sua vida, e assim ele se apodera de toda aquela região. Ele é um homem-peixe, ele tem características diferentes de um ser humano, muita força, e isso é apresentado mostrando que ele virou a casa desse vilarejo de cabeça para baixo, ou seja, ele é muito poderoso. Ele não está sozinho, ele está com outros homens-peixes muito poderosos, né? Muito mais poderosos do que os seres humanos, muito mais poderosos do que balas, muito mais poderosos do que armas. Então fica muito complicado aí para esse vilarejo sobreviver. Pois bem, mas por que nós estamos nesse vilarejo? Por que nós estamos sabendo de tudo isso? Simples, porque a Nami roubou os seus próprios amigos e fugiu com o navio e os tesouros para a sua terra natal. Então a apresentação dessa personagem começa não por começar, assim, nossa, eu vou te contar a minha história, está aqui ela. Não, ela causa um problema para a história e nós estamos acompanhando o desenvolvimento desse problema, ou seja, eles foram roubados. Vamos entender o que aconteceu, por que a Nami está agindo dessa forma, por que ela nos roubou. Então, aí que nós somos apresentados a todo esse contexto. Lá pelo capítulo 70. E o Oda, ele quebra esse paradigma da Nami, tipo, de início, pelo menos foi a sensação que eu tive quando eu li essa parte, é que a Nami, tipo, eu, claro, já sabia que ela seria parte da tripulação lá na frente, é lógico, mas a sensação que se tem, que eu lembro com a primeira vez que eu vi isso, porque eu tinha visto no anime, quando eu era novo, quando passava no SBT. Então, tipo, é uma visão assim lá da 4 Kids, tá ligado? Quando trouxe pro One Piece pro SBT. E eu lembro que, assim, a sensação que eu tive, tipo, foi, essa mina é uma ladra, tá ligado? Eu não tive a sensação dela vai ser da tripulação. Isso pra mim, quando eu não tinha a noção do que ela seria da tripulação futuramente, como é hoje em dia. E o Oda consegue desconstruir isso de uma forma impressionante, por causa que eu não imaginava que quando eles foram atrás dela naquela época, eles estavam indo, tipo, pra, sei lá, vamos trazer ela pra nossa tripulação ainda e fazer ela voltar a ser nossa amiga, tá ligado? Eu pensava, não, essa menina tá traindo eles e ela não tem um motivo direto pra isso. Acredito que toda pessoa, assim, que seja inocente diretamente de One Piece, que não tenha levado tanto spoiler, como hoje em dia é difícil não levar, como eu era na época, não vai ter essa noção. E quando o Oda, ele joga aquele desenvolvimento dela de, tipo, ela tá fazendo tudo isso exatamente pra salvar o vilarejo dela e pros os outros motivos ali que rondam em volta dela, na relação da mãe dela, tudo que aconteceu, o que o Arlong fez, é muito foda, mano, muito foda. No 8 do mangá, nós sabemos que a Nami, ela tinha uma mãe, e na realidade uma irmã também. A mãe da Nami você pode chamar de Belmer, ou Belmir, ou Berumero. Por que eu pronunciei de 3 formas? Porque a origem do nome da mãe da Nami, na verdade, é francês, e significa madrasta. Olha que louco. Mère, Mir em francês, ou a pronúncia que você quiser, significa mãe. Então, em algumas traduções é madrasta, em outras traduções pode ser até sogra. É loucura isso, é só um detalhe, mas eu acho que era para dar esse intuito de mãe mesmo. Então, o nome da personagem já significa algo relacionado a mãe. Interessante, só uma curiosidade para você. A mãe da Nami era considerada uma rebelde em seu vilarejo. Se a gente for ver como o design da personagem é apresentado, ela tem meio que um moicano, cabelos raspados, com um pouquinho de cabelo ali, ó, descendo. Isso, hoje em dia, a gente pode considerar normal. A gente já viu mulheres que usam esse cabelo raspado, meio que um moicano, ou o cabelo todo raspado e só com um pouquinho de cabelo descendo aqui nas laterais. Mas a gente tem que lembrar que isso foi feito em 1999. Sim, em 1999, o Oda já estava apresentando a mãe da Nami como uma mulher que não seguia os padrões que a sociedade impunha a ela. Olha que interessante. Belmer, ela decide entrar pra marinha. Sim, uma mulher que entrar pra marinha e ela entra. E não só isso, ela é foda pra caramba. Lá, vendo os frutos terríveis da guerra, destruição e caos, ela encontra 2 crianças. E essas são suas filhas. Ou seja, a mãe da Nami, na verdade, adota ela e a sua irmã. Lembra que eu falei que os homens peixes, eles cobravam uma taxa pela vida das pessoas? Isso acontece também com a Nami, a sua irmã e a sua mãe. Sim, a mãe da Nami é surpreendida em um dia e ela já chega totalmente badass, colocando uma arma na boca do Arlong, mas como eu já disse, um homem-peixe é muito mais forte do que um ser humano. E o Arlong, ele quer cobrar pela vida de Belmer. Ele não sabe, na verdade, que existem 2 crianças que estão por aí na vila, ou seja, as filhas de Belmer. A Nami e sua irmã Nojiko, ela estava ao longe observando tudo o que estava acontecendo. E ela vê Arlong ameaçando a sua mãe. Porém, nesse momento, a sua mãe poderia ter escondido
que não tinha filha nenhuma. Ela poderia ter falado que, tudo bem, toma aqui o dinheiro, que daria só para uma pessoa, e tá tudo certo, pode ir embora. E nesse momento não importava nem a própria vida, ela precisava admitir, eu sou mãe. E ela faz isso, custando a sua vida. Bell-mère é uma personagem muito forte e olhando firmemente para quem está com a arma na sua cabeça, ela diz, Nojiko Inami, eu amo muito vocês dois. Nossa. E nós vemos o tiro. Caralho, mano, me arrepia. Ela morre com um tiro na cabeça e tanto a Nami quanto sua irmã veem essa cena. Existem vários desenrolares da história, mas a Nami, ela era muito inteligente, ela sabia fazer mapas como ninguém, né? Lembra que eu falei que ela era navegadora desse grupo? Sim, ela é muito inteligente, tem uma habilidade cartográfica ímpar desde criança. Cartográfica porque ela faz esses mapas aí. Então Arlong, vendo isso, ele decide fazer uma proposta para ela. Olha, é o seguinte, vem aqui trabalhar comigo, entra para minha tripulação e eu faço um acordo com você. Se você tiver dinheiro suficiente, você comprará a liberdade do seu vilarejo e de todas as pessoas que ali moram. Nami, enquanto criança, quer ver a liberdade, não quer que outras pessoas tenham o mesmo destino que a sua mãe e decide topar. Por isso, nesse momento nós entendemos por que ela roubou até mesmo seus amigos, porque ela está pensando no bem maior, no bem de sua vila. A Nami, ainda criança, traumatizada, ela decide fazer uma coisa, ela diz, eu vou lutar sozinha, do meu jeito contra ele. Eu decidi que nunca mais vou chorar. E obviamente que ele não cumpre com sua palavra. Ele decide roubar o tesouro da própria Nami. A Nami vê que ela nunca vai sair desse inferno que ela está vivendo. Ela está prisioneira dessa dívida eterna. E se ela fizer qualquer tipo de coisa, as outras pessoas da vila podem morrer. E é nesse momento que nós temos o encontro da Nami com seus amigos. A Nami, ao encontrar o Luffy, está totalmente destruída por saber que ela nunca vai sair desse ciclo infinito que, infelizmente, ela foi inserida. Ela olha para o seu amigo chorando e diz, Luffy. Nossa, Luffy, essa cena, tira mano. da sua cabeça Essa seu cena. chapéu de palha. Esse que é o seu maior Caralho. tesouro, coloca na cabeça de sua amiga Foda. e responde. Agora que eu dei o resumo do resumo da história da Nami, eu queria te mostrar alguns pontos para você conseguir separar algumas coisas. Porque de vez em quando eu vejo muita gente falando certos termos e não entendendo nada do que eles significam. E aqui eu vou te mostrar porque ela é uma personagem tão interessante. Primeiro nós vemos a apresentação da personagem. Lembra que eu falei que ela é apresentada aos olhos de outras pessoas em um flashback? Sim. Ela é apresentada como gatuna e ela está roubando pessoas que roubaram um barco. E isso é interessante porque se ela fosse apresentada roubando pessoas completamente boazinhas, logo de cara a gente criaria uma antipatia pela personagem e a gente cria, na verdade, um ar de mistério. Quem é essa ladra que rouba outros ladrões? Então já fica um pouco no ar. Quando eu era pequeno eu só achava que ela era uma bandida mesmo. Por isso nós temos... Mas depois agora quando eu voltei a ler depois... Não faz muito tempo que eu voltei a ler One Piece. E quando eu passei por essa parte, tava chegando essa parte, claro que eu já sabia que ela seria da tripulação, eu comecei, tipo, ficar sabendo o que vai acontecer exatamente aqui, porque eu também não me lembrava exatamente o que rolava ali na volta de Arlong, porque fazia muito tempo que eu tinha visto. Até vale ressaltar que a morte da mãe dela, eu não lembrava. A morte da mãe dela em específico, quando eu fui ler o mangá, eu não me lembrava exatamente da morte. Na hora que eu vi a cena dela não querendo falar pra ele que elas não eram filhas dela, que eu me lembrei, e aí me veio tipo, nossa, mano. Construção da personagem. Demora bastante no mangá para isso acontecer, mas isso vai sendo paulatinamente feito. A construção de um personagem pode ser quais ações ele tem para mover a trama, para mover a história. Também o que motiva esse personagem, da onde ele veio, o que ele faz, para onde ele quer ir. E é muito importante entender quais são os defeitos e as qualidades desse personagem. Na Nami, tudo isso está lá, escancarado, né? Não só dela, mas também da mãe dela e da irmã dela, que decide ficar na casa cuidando do legado que a sua mãe deixou. Cada uma tentando resolver as coisas do seu jeito. Ou seja, a apresentação não é construção, e construção também não é
desenvolvimento de personagem. Desenvolvimento de personagem está ligado à sua evolução na história toda. Aqui nesses arcos que eu falei, você viu que tem uma evolução. Como ela é apresentada e como ela é construída e o que ela se torna depois, quando agora sim ela tem amigos. Ela não está mais sozinha. Lembra que ela falou que ela ficaria sozinha quando ela era pequena? Não, agora ela não está mais sozinha, o personagem foi desenvolvido. E eu posso parar por aqui, mas obviamente que a evolução, o desenvolvimento dela continua na história inteira. É interessante a gente falar o que é uma construção profunda de personagem e uma construção rasa de personagem. Um personagem que é raso é aquele que a gente acha que ele não tem motivação, parece que ele não tem alma na história, ele meio que não fede nem cheira, é qualquer coisa. Ele é simplesmente um personagem ali, praticamente o figurante do figurante do figurante, sabe? Às vezes, figurantes têm construção. Aqui em One Piece nós vemos bastante isso. Mas, para você entender, é o figurante da história, é aquele que tá ali. Por quê? Porque tá, sabe? Como se fosse um filme e a gente tá vendo um personagem ali no canto inferior esquerdo em uma festa. Quem é ele? O que ele é? Ele é um espaço na tela, só isso. Mas tem personagens que têm construções mais profundas. Às vezes, isso não tem a ver, e pense bem, isso não tem a ver com a história pregressa do personagem. Às vezes não tem nada a ver. Como assim, Silva? Ah, então quer dizer que um personagem pode ser bem construído e não ter história pregressa? Sim, a gente pode ver, sei lá, o Coringa, um personagem caótico normalmente, ele não precisa ter, claro, quais eram as motivações iniciais dele, ele não precisa ter tons de cinza, ele é caos. Então ele tem vários possíveis, né, se a gente for ver principalmente o filme do Christopher Nolan, Batman Cavaleiros das Trevas, ele dá várias pistas de como é o seu passado, mas todos diferentes um do outro, criando assim um personagem caótico. Ou seja, aqui a construção dele não está no passado e nem no futuro, e sim no presente, o que ele está fazendo com a trama. Lembra que eu falei que isso também está envolvido em construção de personagem? Aqui nós vemos isso. Tudo isso poderia ser panfletário, tudo isso poderia ser classificado como algo extremamente feminista. Hoje em dia, né, a gente poderia falar que é panfletário, que nossa, ele está fazendo isso porque ele quer lacrar ou algo assim. Mas não, nós vemos que isso é feito de maneira totalmente natural. Ele constrói não só a Nami, como sua irmã e a sua mãe, de forma muito orgânica na história. E isso a gente precisa entender que não foi feito hoje em dia, né? Foi feito em 1999. Um outro mundo, um mundo e inserido aí em uma cultura japonesa que é extremamente conservadora. O que o Oda, o criador de One Piece, estava fazendo com a Nami aqui é criar uma construção extremamente sólida para a personagem. Você entende quem a Nami é. Você entende ali com exatidão as habilidades que ela tem, o valor que ela tem para a história. E principalmente, nós aprendemos e vemos que ela é uma personagem que sim, pode muito evoluir. Não sozinha, porque é claro, a gente poderia cair em um clichê atual, que é uma personagem feminina forte, não pede ajuda pra ninguém. Mas não, é absolutamente o oposto disso, é isso que torna ela especial. Para ela conseguir se livrar dos problemas dela, ela precisa de ajuda, ela pede ajuda. E ela tem amigos ao lado dela que vão ajudá-la. Olha. E colocar ela numa situação que ela acredite que ela não precisa de ajuda, que foi algo que aconteceu durante a maior parte da vida dela, porque ela sempre tentou fazer isso daí para salvar a vila sozinha, então ela a todo momento ela sentiu que ela não precisava de ajuda, e depois colocar essa quebra dela pedindo ajuda pro Luffy por causa que o mundo dela desabou e ela não consegue mais ir avante, é uma coisa muito foda, mano. E também adicionando sobre a parte dele falar sobre o conservadorismo do Japão, que na época que o Oda começou a criar One Piece, realmente é uma coisa que vale ressaltar muito sobre a obra, porque até hoje, vamos dizer assim, tem muita obra que se prende dentro desse conservadorismo ou que coloca umas paradas super grosseiras pra gente, como se tentasse fugir da pior forma possível, e não é uma parada tão legal, e o Oda conseguiu desde lá até hoje trazer de uma forma interessante pra gente, onde a gente conhecesse e visse qual é realmente cada personagem dali. Ele não era algo preso àquele lugar onde ele vivia, entende? Ele conseguia transmitir aquele personagem, a emoção e tudo que ele sentia pra qualquer pessoa de qualquer parte do mundo que assistisse. Que especial, não só essa lição pode ser passada para outras mulheres, mas também para homens. Não importa que ela tá pedindo ajuda para um homem, o que importa é que ela tá pedindo ajuda para um amigo. O que importa é ela pedir ajuda, ela se livrar daquela situação. E isso torna uma personagem não frágil, mas muito corajosa e forte para conseguir se livrar de traumas de infância
dessa forma. E aqui no livro Story, lá pela página 350, que fala bastante sobre personagens, aqui é um livro de roteiro, ele classifica personagens da seguinte forma, olha que interessante. Um personagem tão humano quanto Vênus de Milo é uma mulher de verdade. Vênus de Milo, para você que não sabe, é literalmente essa estátua. Um personagem é uma obra de arte, uma metáfora para a natureza humana. E sim, se um personagem bem feito é uma metáfora para a natureza humana, a Nami é uma metáfora perfeita para o que todos nós deveríamos tentar fazer. Se nós estamos com problemas, precisamos pedir ajuda. E isso é ser forte de verdade. Muito foda, mano. Tem mais coisa, eu acho. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, desse papo que eu tive com você sobre uma personagem tão interessante. E eu quero que você comente aqui, você gostou do vídeo, você gostou das informações? Aqui eu consegui te apresentar um pouco sobre apresentação de personagem, construção de personagem e desenvolvimento de personagem. Foi bem por cima, né? Tanto a história dela, que eu tentei dar uma sinopse rápida, quanto também esses conceitos, mas eu acho que você conseguiu aprender alguma coisa com isso, não sei. Por favor, comente aqui embaixo o que você achou, o que você acha da personagem Nami, e se você agora conseguiu ver ela com outros olhos, ou se você já vê ela dessa forma, mas agora você conseguiu entender mais como o roteiro faz isso de forma primorosa, tá certo? Espero que vocês compartilhem isso com outras pessoas que conheçam ou não One Piece, conheçam ou não anime. É um vídeo interessante pra gente entender o valor de um pedido de ajuda. Muito obrigado por vocês terem assistido, até o próximo vídeo e tchau! Cara, muito bom o vídeo dele. Muito bom. A melhor coisa é a gente aprender um pouco mais sobre o conceito ali do que é construção, desenvolvimento e outras coisas sobre um personagem. Isso daí é muito foda de saber. Ele tem um livro ali, então possivelmente ele não diretamente seja formado em alguma parada relacionada a essa área, mas ele seja um leitor que aprende muito dentro de livros que trabalham com esse tipo de ensinamento, assim, sobre, não animes diretamente, mas sobre criações de obras e tal. Muito foda, cara, muito legal realmente. Uma coisa só que, assim, eu esperava que ele fosse chegar nesse momento, mas ele acabou não chegando, porque ele parou no momento que o Luffy ali, que ela pediu ajuda pro Luffy e tal, que foi, eu ia comentar sobre isso, que é sobre uma questão de análise narrativa. Eu assisti tanto vídeo do Narrativando, que ele explicava como funciona a análise narrativa e tal, que eu entendi o porquê que uma vez quando eu li, a vez que eu li no caso, a mais recente, o Luffy está lutando contra o Arlong e ele destrói aquele lugar lá que é onde a Nami construía mapas, aquela sala, e eu sempre me perguntei assim, tipo, a galera sempre comentava bastante sobre essa cena quando falava sobre o momento da Nami nesse lugar do Arlong. E eu sempre me questionava assim, tipo, por que eu não senti nada nesse momento? Por que eu não consegui sentir emoção do Luffy destruindo esse lugar? Por causa que eu pensava assim, todo mundo sentiu, por que eu não consegui sentir? Será que tem alguma coisa errada no que eu entendi? Ou será que tem alguma coisa errada ali e a galera só adicionou a mais porque a galera tipo, já estava emocionado com a situação da Nami e tudo mais? E aí, eu vendo o vídeo do Narrativando, eu lembro que ele comentou que aquilo dali foi um erro de narrativa. Porque para narrativa, ele explica que algo inicial tem que ser colocado como se fosse um objetivo a ser cumprido. Entendeu? Por exemplo, naquele momento no mangá, eu lembro que no anime ele é diferente. No anime é um pouco mais desenvolvido aquele lugar antes de chegarem lá. Mas no mangá, não. No mangá ele é simplesmente o Luffy chega lá, essa sala nunca foi apresentada pra nós, a gente nem sabia da existência dela. E isso é colocado como o ápice daquele momento pra dizer que o Luffy destruiu, tipo, os planos do Arlong e tá conseguindo concluir a salvação do povo da Nami e da Nami. Que eu lembro foi algo assim. E ele explica narrativando que aquilo ali foi um erro de narrativa, porque algo não foi colocado para nós antes, nunca foi dado que aquele momento ali, que aquele local existiria e que aquilo dali aconteceria, pra gente ter algum apego de tipo, pô, agora começou tipo a destruição de tipo, ela pensar que aquilo dali ela construiu pro Arlong durante toda a vida e tá sendo destruído agora, sabe? Que é a sensação que deveria ser passada para nós. Eu só tô comentando isso só para adicionar uma parada aí que eu achei interessante, que eu achei que ele iria passar, eu achei que ele ia trabalhar a conversa durante todo esse arco de Arlong, mas ele parou nessa parte e eu tava esperando ele chegar aí pra comentar isso daí. Pra ver também, eu queria ver qual é a opinião sobre esse momento, se ele falaria que esse momento teve alguma coisa, porque foi um momento que, tecnicamente, como esse momento do chapéu que o Luffy botou na cabeça da Nami, também foi um momento que, pra ela, foi uma situação muito importante, mas que não transmitiu, pelo menos pra mim, e de acordo aí com a análise narrativa, também não transmite o que deveria transmitir. Mas, mano, muito foda. Se vocês quiserem que eu traga outros vídeos aí do Sensou Silva, comentem aí embaixo. Ele comenta muito bem, entende bastante do assunto realmente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação. E até a próxima. Falou!